Agora nós vamos falar um pouquinho sobre produção de texto. Depois, então, de corrigir as atividades, na aula de produção, já vai dar para nós entendermos um pouquinho sobre como essa narrativa, que são as lendas, acontecem. Lá no material de apoio de vocês, vamos lá? Aonde tem aqui, ó, a lenda de Tucumã, tem o surgimento da noite. No início não existia a noite. Essa pertencia a uma enorme serpente que a mantinha no fundo das águas. Quando a filha da serpente se casou, exigiu que a noite fosse com ela, sem a qual não poderia se deitar. O esposo, então, enviou 3 mensageiros para que a trouxessem. A serpente, senhora da noite, recebeu-os com indiferença. Mesmo assim, entregou-lhes um tucumã, lacrado com uma cera de abelha, dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Não deveriam, entretanto, abri-lo, pois a noite poderia escapar. Na volta, os índios perceberam que saíram ruídos de sapos e grilos do Tucumã. Um deles, o mais curioso, convenceu os companheiros a abri-lo, e assim o fizeram. Logo que derreteram a cera, a noite saiu, escurecendo o dia. A filha da serpente aborreceu-se, pois deveria descobrir como separar o dia da noite. Assim, ao surgir a grande estrela da madrugada, criou o pássaro Cujubim, ordenando-lhe que cantasse para que nascesse a manhã. Em seguida, criou o pássaro Inhambu, que deveria cantar à tarde, até que viesse a noite. Criou ainda outros pássaros para alegrar o dia, diferenciando da noite. Aos mensageiros desobedientes lançou sua ira, transformando-os em macacos de boca preta. Devido à fumaça usada para abrir o Tucumã e risca amarela, pela cera derretida. Então a filha da serpente finalmente deitou e todos os seres puderam dormir. Lembram que nós lemos a parte 1 da lenda já lá na nossa outra atividade da aula de ontem? Essa também é uma lenda da árvore lá que está naquela página da parte 1, da árvore Tucumã. Legal, não é? Essas histórias fazem a gente imaginar muitas coisas. Por isso elas são muito fantásticas. Para a aula de produção de texto, segue as instruções. Primeiro, volta lá na página 17. Relembra como é a estrutura da lenda. Vamos relembrar? Lendas são histórias que procuram explicar fenômenos naturais e surgimento de determinados elementos da natureza, sobre a visão de um povo. Essas narrativas geralmente ocorrem em um passado distante e envolvem seres sobrenaturais. As lendas revelam o modo de pensar de diferentes culturas, dentre elas os dos povos indígenas, abordadas nos textos lidos neste capítulo. Quem nunca acreditou numa historinha assim, hein? Quando a gente perde algum objeto,
O que a mamãe fala? Pede aí pra mamãe pra quem que a gente tem que pedir. Depois vocês me contam se a mamãe sabia. Queridos, lá na página, então, 17, lápis na mão. Para a produção de texto, antes de vocês produzirem qualquer lenda que vocês queiram criar com a super imaginação, que eu sei que vocês são muito criativos e adoram escrever histórias, nós precisamos analisar esse texto. Como que ele é organizado e como que é contada essas histórias. Como são criados esses personagens. Qual é o contexto? Ou seja, o que envolve tanto? Aí, na número 1, diz assim: destaque no material de apoio a lenda Tucumã. Então, vai lá no material de apoio e arranca. O surgimento da noite, Tupi. E cole-o no caderno para consulta. Então, lá no caderno português, né, que nós usamos, tanto para produção quanto para português, tira do material de apoio, vai aonde você parou nas atividades de português e cola lá. Tem um detalhe. Coloca a data e o que é que você está fazendo, para nós nos localizarmos depois, quando isso tudo passar. E eu quero ver esses cadernos, ó, muito organizados. E aí vocês vão fazer o seguinte: colaram no caderno? Com base nas informações das lendas lidas, preencha o quadro a seguir para compará-las. Isso mesmo, é uma forma de você estudar como que é construído esse texto. Então, nós temos lá no quadro, é escrito lá informações e depois lendas. Aí você vai, olha lá, fato a ser explicado, personagens, tipo de narrador, porque nos exercícios anteriores a gente já está estudando o narrador. Tempo, quando se passa a história, presente, passado, futuro. Lembra que a gente está também conversando sobre os tempos das ações, né? Aliás, as ações no tempo. Espaço, lugar onde se passa a história. Então, é o que a prof falou do contexto, né? Aonde que é numa aldeia, é numa cidade, como que lá no textinho tá retratando esse contexto. Aí você vai lá no quadro da página 17 e completa com o que você entendeu lá, tá bom? Prof, esqueci que texto que é que eu tenho que fazer mesmo? O do material de apoio, você vai analisar essa produção de texto. Então, você vai no material de apoio, tira fora, coloca no caderno português. Antes de colocar, coloquem a data e sobre o que é que vocês estão fazendo. Por exemplo, atividade de produção de texto do material de apoio. Vão lembrar? Vão, né? E aí vocês colam e voltam para a apostila e fazem a análise na página 17. Essa fica a atividade de produção textual para esta semana, ok? Meus amores, vejo vocês na próxima aula, no próximo vídeo. Então, bye bye. See you. Kisses. A prof envolve o inglês porque já fica gravado aqui, ó. Mas vocês entendem, então pode ser. Vamos estudar. Quanto mais, melhor. Bye bye.